Olá, caros alunos. Meu nome é Cristiano. Estamos trabalhando nessas aulas o conteúdo sobre lógica, tanto para a filosofia quanto para os concursos, vestibulares e o vestibular que hoje se tornou referência, que é o Enem. Trabalhávamos na aula passada os primórdios da lógica, lá para os gregos. Hoje daremos uma continuidade ao assunto, trabalhando a lógica propriamente dita, que é a partir de Aristóteles. Como eu disse na aula passada, Aristóteles ele é considerado o fundador da lógica. Por quê? Porque Aristóteles não considera a lógica uma ciência. Ele dividia as ciências em ciências teoréticas, práticas e produtivas. Contudo, ele não coloca a lógica restrita a nenhuma dessas ciências. Para ele, a lógica é um instrumento para as ciências, para qualquer tipo de ciência. Hoje ela tem esse significado. Hoje se utiliza a lógica em vários lugares. Por exemplo, a lógica do discurso, no direito, nós temos a lógica na matemática, na própria filosofia, né, para a compreensão, coesão e coerência dos raciocínios. Falávamos na aula passada sobre o que é a lógica, qual é o objeto da lógica. Falávamos que a proposição é o objeto da lógica. E as proposições, elas constituem um encadeamento que faz o raciocínio. E o raciocínio ele pode ser válido ou inválido. Depende da forma que a gente coloca. Então, hoje a gente não está preocupado com o conteúdo, porque a lógica ela é formal. Nós estamos preocupados com a forma. Para que isso? Para verificar como que a gente pode cair numa armadilha da lógica. Ou melhor, uma armadilha de um sofisma ou uma falácia, que é um erro lógico. Uma pessoa pode falar algo que aparentemente tem semelhança com uma verdade, né, que tem a aparência de verdade, contudo, quando você vai analisar a validade daquele raciocínio, você chega à conclusão que é um raciocínio inválido. Vamos ao silogismo, que é válido, que nós falávamos na aula passada. Toda estrela tem luz própria. Ora, o Sol é uma estrela, logo o Sol tem luz própria. Vejam que a gente pode colocar dentro do diagrama que ela fica bem construída. Mas existem outros raciocínios, outros silogismos que são mal construídos. Nós vamos trabalhar em outra aula sobre silogismos, sobre as falácias, sofismas, mas hoje vamos continuar sobre as características que a gente tem, né, das proposições. Por exemplo, as classificações que a gente tem. Nós falávamos na aula passada a classificação das proposições segundo a qualidade e segundo a quantidade. Nós falávamos que segundo a qualidade elas podem ser afirmativas ou negativas. E segundo a quantidade elas podem ser universais, particulares ou singulares. Afirmativas, todo S é P, ou negativas, nenhum S é P ou S não é P. Universal, todo S é P ou nenhum S é P. Aqui nós temos o quê? Uma universal afirmativa e aqui a gente tem o quê? Uma universal negativa. Particulares, alguns S são P. Aqui nós temos uma particular afirmativa e aqui nós temos uma particular negativa. E singulares, este S é P ou este S não é P. Então, aqui nós temos uma singular afirmativa e uma singular negativa. Falávamos, por exemplo, segunda modalidade, né, que todo endecágono tem 11 lados. Você tem o quê? Uma proposição, né, que ela é necessária. O predicado P está incluído necessariamente na essência do sujeito S. Ou seja, você não pode fugir disso. Se você falar todo triângulo tem 3 lados, todo quadrado tem 4 lados, né? Todo homem é mortal, você está dizendo que isso faz parte da essência desse sujeito. Então, o predicado P faz parte da essência do sujeito S. Quando você fala que uma proposição é impossível, você está dizendo que de forma alguma o predicado P pode ser atribuído a S. E nós temos também, por exemplo, nenhum homem é imortal. De forma alguma a gente pode atribuir imortalidade ao homem. E uma proposição possível é aquilo que pode ou não pode ser, como eu disse na aula passada. Alguns políticos são honestos,
Alguns políticos também não são honestos. Agora passaremos para o conteúdo propriamente dito dessa aula, o quadro dos opostos. Esse quadro foi criado pelos medievais, tentando traduzir a lógica aristotélica. Como vocês podem ver, nós temos aqui 4 proposições. Mas a partir dessas 4, nós podemos gerar verdade e validade, dos raciocínios. Por exemplo, nós vamos ver mais tarde alguns exercícios. Começando aqui primeiro da primeira proposição. A primeira proposição é uma proposição universal afirmativa. Toda estrela brilha. Ou seja, eu estou dizendo que toda estrela, o conjunto das estrelas, está dentro do conjunto das coisas que brilham. Essa proposição, além de tudo, ela é apodítica. Por quê? Porque ela, além de ser universal, ela é uma proposição necessária. Não confundo preposição com proposição. É uma proposição necessária e universal. Por isso ela é considerada apodítica. Então ela está bem aqui, no quadro dos opostos, ou quadrado das oposições, ou quadro lógico, tem vários nomes. A segunda proposição que nós vemos no quadro das oposições, ou dos opostos, é a proposição universal negativa, que é representada pela letra E. Então a primeira, universal afirmativa, representada pela letra A, e a segunda, universal negativa, representada pela letra E. Esta proposição é também apodítica. Por quê? Porque além de universal, ela é necessária. É necessário que seja assim. Agora, você me pergunta, mas nenhuma estrela brilha? Essa proposição não está errada? Pois é, nós não estamos preocupados, por enquanto, com o conteúdo. Nós vamos ver mais tarde como é que isso funciona. Nós estamos preocupados com a forma. A forma é, nenhum S é P. Então, eu estou dizendo que nenhum dos seres que estão aqui fazem parte desse conjunto aqui. Por exemplo, poderíamos substituir aqui, nenhum homem é imortal. Você poderia dizer que aqui seria o homem e aqui conjunto das coisas que são imortais e assim por diante. Mas vamos deixar essa frase aqui exatamente para a gente compreender lá na frente como que isso funciona, como que a gente raciocina. Então nós temos aqui, no quadro dos opostos, universal negativa, nenhuma estrela brilha. De novo, nós não estamos dizendo que isso aqui é verdade. Nós estamos apenas fazendo um raciocínio de que nenhum S é P utilizando a mesma frase em todos os 4 cantos do quadro lógico. Para quê? Para compreender a verdade ou a validade desse raciocínio. A terceira proposição a ser estudada, proposição particular afirmativa. Algumas estrelas brilham. Então, alguns S são P. Veja, aqui nós temos como se fosse na matemática a intersecção. Temos S que são P, temos S que não são. Então, algumas estrelas brilham. Ela não é apodítica. Por quê? Porque não é necessária. Porque tem S que não é P. Então, ela não é apodítica. Mas você poderia dizer que ela poderia ser, talvez, hipotética. Poderia, se você falasse assim, algumas estrelas, se têm luz própria, brilham. Você está colocando uma hipótese, se. Então, seria um juízo hipotético. Mas nós vamos trabalhar aqui no quadro das oposições agora com isso. Nós vamos nos preocupar apenas com isso. A proposição particular afirmativa representada pela letra I, ela compõe esse conjunto. Alguns S são P. Que no quadro dos opostos fica bem aqui, nesse canto do quadro. Em seguida, nós temos a proposição particular negativa, que é representada pela letra O. Então, vejam bem. A, E, I e O. Essa proposição parece um pouco com a anterior, que nós falamos com a particular afirmativa. Só que nós não estamos preocupados mais com essas aqui. Nós estamos preocupados com essas aqui. Algumas estrelas não brilham. Nós não estamos mais dizendo que algumas brilham. Nós estamos falando que algumas não brilham. E como é que isso funcionaria? Olhando o quadro, analisando o quadro, nós temos algumas regras que compõem o raciocínio e acabam facilitando a nossa compreensão de qualquer afirmação para verificar a validade ou verdade de um determinado raciocínio.
Por exemplo, nós dizemos que a proposição universal afirmativa e a proposição universal negativa, elas são contrárias. O que isso significa? Significa que elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, se A é verdadeiro, E tem que ser falso. Se E é verdadeiro, A tem que ser falso. A proposição universal afirmativa e a proposição particular afirmativa, elas têm uma relação de subalternação. Essa é subalterna a essa. E essa é superalterna dessa. Mas vamos só entender. Aqui nós temos o todo, aqui nós temos a parte. Por enquanto nós vamos pensar. Essa daqui, se for verdadeira, com certeza essa aqui vai ser verdadeira. Mas se essa for verdadeira, nem sempre essa vai ser. Ou seja, se uma proposição universal afirmativa for verdadeira, nós teremos que a particular afirmativa também é verdadeira. Mas nem sempre, quando eu tenho uma particular afirmativa verdadeira, eu tenho uma universal afirmativa verdadeira. Vamos a outro conceito. Universal negativa e particular afirmativa. Essas aqui são o quê? Contraditórias. Veja bem, uma está de um canto do quadro, outra está cá embaixo no outro canto. O que significa isso? A universal negativa e a particular afirmativa não podem ser nem verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo. Ou seja, se essa é verdadeira, essa aqui tem que ser falsa. Se essa é verdadeira, essa aqui tem que ser falsa. Aí vocês me dizem, qual a diferença então de contrária para contraditória? A diferença é a seguinte, que a contrária não pode ser verdadeira ao mesmo tempo, mas ela pode ser falsa ao mesmo tempo. Agora, a contraditória não pode ser nem verdadeira, nem falsa. Então, se eu tenho que nenhuma estrela brilha, é falso. Nós vamos concluir que algumas estrelas brilham, é verdadeiro. E como é isso mesmo, não é? Vocês concordam comigo? Se a gente disser, nenhuma estrela brilha, falso. Então, você vai deduzir que algumas estrelas brilham. Verdadeiro. Nós temos outras que são contraditórias também. A universal afirmativa e a particular negativa. Essas duas também, A e O, não podem ser nem verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo. As subcontrárias, particular afirmativa e particular negativa, não podem ser falsas ao mesmo tempo. Ou seja, se essa aqui for falsa, essa aqui tem que ser verdadeira. Se essa for falsa, essa aqui tem que ser verdadeira. Então, vocês viram? As contrárias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. As subcontrárias não podem ser falsas ao mesmo tempo. As contraditórias não podem ser nem verdadeiras, nem falsas ao mesmo tempo. Vejamos como isso acontece na prática. Supondo-se que a primeira afirmação é verdadeira, o que podemos deduzir das demais afirmações? Todo homem é jogador de futebol. Se eu falo que essa afirmação é verdadeira, o que eu posso deduzir das demais afirmações? Então vamos dizer no quadro. Todo homem é jogador de futebol. Que tipo de preposição é essa? Vamos ver aqui no quadro. Todo homem é jogador de futebol. É uma proposição universal afirmativa. Então, nós estamos dizendo que é uma proposição do tipo A. Então, todo S é P. Todo S é P. Uma proposição do tipo A. Se eu disser, alguns homens são jogadores de futebol. Lembra que eu falei lá no quadro das oposições? Se eu falo que isso aqui é verdadeiro, isso aqui necessariamente é verdadeiro? Pois é. Mas vamos esquecer um pouquinho por um momento dessa afirmação e vamos lembrar das demais. Eu disse que as afirmações contrárias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, se eu disser que essa aqui é verdadeira, essa daqui tem que ser necessariamente falsa. Então vamos lá ver se existe essa proposição lá. Nenhuma estrela brilha. Ou nenhum homem é jogador de futebol. Semelhante, não é? Eu estou dizendo que nenhum S é P. Nenhuma estrela brilha, nenhum homem é jogador de futebol.
O que importa, de novo, é a forma. Então, vamos lá. Nenhum homem é jogador de futebol. Então, se eu disser que essa proposição aqui do tipo A é verdadeira, a proposição do tipo E tem que ser necessariamente falsa. Né? Então, nenhum SEP. Deixa eu reduzir aqui para ficar mais fácil da gente enxergar no quadro. Né? E aqui nós temos, nenhum homem é jogador de futebol. Vamos chegar nessa daqui, de que forma? Vamos ver agora. Alguns homens são jogadores de futebol. Está onde? Está aqui. Ó. Alguns S são P. Ela é contraditória a essa. O que nós dizíamos a respeito das contraditórias? Se uma proposição é contraditória a outra, significa que elas não podem ser nem verdadeiras nem falsas ao mesmo tempo. Ou seja, se eu tenho uma proposição do tipo E que é verdadeira, a do tipo I tem que ser falsa. Se essa for falsa, essa tem que ser verdadeira. Vamos ver a do tipo E lá no exercício. Essa aqui é a proposição do tipo E. De novo, o espaço não deu. Isso. Essa proposição aqui ela é uma proposição do tipo E. Então, o que eu dizia? Se a gente tem uma proposição do tipo E que é falsa, então necessariamente a contraditória dela tem que ser verdadeira. Então, algumas estrelas brilham, ou alguns S são P, ou então alguns homens são jogadores de futebol. Se essa é falsa, essa tem que ser verdadeira. Essa proposição é do tipo I. Agora, vamos ao outro. Alguns homens não são jogadores de futebol. Onde que ele está aqui no quadro? Aqui. Alguns S não são P. Alguns S não são P é contraditória a A. A é verdadeira? Vamos ver. A é verdadeira. Se essa aqui é contraditória, essa tem que ser o quê? Falsa. Então, essa aqui é falsa. Então, a proposição do tipo O. Elas são representadas por letras minúsculas. A, E, I, O. Ficou claro? Na próxima aula, trabalharemos com conteúdo de silogismos. Então, vamos parar por aqui, e vamos tentar fixar um pouquinho essa matéria. Se você não compreendeu, volte o vídeo um pouco, volte lá na hora que eu explico cada passo do quadrado das oposições para você compreender que isso aqui é essencial para a compreensão das demais aulas. Obrigado pela atenção.